Olá, segundo ano. Então hoje nós iniciamos aí nossa aula de geografia. Nós vamos relembrar que lá na aula passada de geografia nós estávamos estudando sobre os elementos naturais e os elementos culturais que nós temos em diferentes bairros, que nós temos na nossa paisagem. Então, nós relembramos também para respondermos, as atividades de hoje sobre as visões, diferentes visões que nós temos. Então, lá na apostila passada, nós estudamos aqui mesmo dentro de sala de aula sobre as diversas visões. Nós temos a visão horizontal, a visão vertical e a visão oblíqua, que ela é meio diagonal, como se nós estivéssemos em cima e vendo de lado. Aqui na sala de aula nós fizemos algumas experiências, como a gente olhando o nosso material da visão oblíqua. Então, isso que nós vamos estudar um pouquinho hoje. Vamos estudar também sobre a paisagem, sobre os bairros, certinho? Então, vou colocar aqui a apostila para vocês poderem acompanhar comigo. E também nós temos duas atividades que é lá do material de apoio. Então, primeiro eu vou explicar toda a atividade das páginas de hoje e depois, no final, eu vou explicar as atividades do material de apoio, tá bom? Então, vamos iniciar lá na página 13 do volume 2. Então, geografia na prática. Então, nós temos aí uma fotografia aérea. Então, foi tirado provavelmente, pode ser por um avião, um helicóptero ou também por um drone. E faz parte do bairro Carolina, no Maranhão. E a paisagem fotografada ela é composta por conjuntos de elementos naturais e culturais, como nós acabamos de relembrar. Então, os elementos naturais que vêm da própria natureza, a natureza mesmo nos oferece esses elementos, e os culturais, que é o homem que constrói. Então, depois de observarmos esse bairro aí, nós vamos responder se essa fotografia ela foi tirada na visão vertical, então como se a gente estivesse olhando ela assim, ou na visão oblíqua, como se a gente estivesse olhando ela de lado, na diagonal. Então, vocês vão responder qual das duas opções. Você sabia que as fotografias aéreas são tiradas do alto, na visão vertical ou oblíqua, por uma máquina especial fixada em um avião? Então, na número 1 aqui, esse número 1 é como se ela fosse vertical, é como se vocês olhem assim, da onde vocês estão, essa é a visão vertical. E a visão número 2, que está aí, é a visão oblíqua. Aqui vocês têm uma realidade aumentada, para quem tem um aplicativo aí, vocês podem ver, bem legal para vocês poderem entender. Nós temos o material de apoio, nós vamos fazer depois, tá bom? No final. Diferentes bairros. Então, existem diferentes tipos de bairro, conforme a localização, as construções, o movimento de pessoas e veículos e as atividades realizadas, ou seja, cada bairro tem uma paisagem formada por diferentes elementos. Há bairro onde predominam residências, casas, Em outros bairros, como no centro daqui de Siqueira Campos, tem bastante estabelecimentos de comércio e de serviços. E ainda existem os bairros onde se concentram as indústrias, Indústrias são fábricas, como as fábricas aqui da nossa cidade. Nós temos fábricas de costura, nós temos a fábrica Protorque, e que tem variedade de atividade, e que por isso são chamados de bairro de uso misto. Então, lá no centro, nós podemos observar que lá nós temos mais os comércios, lojas de roupa, as lojas de calçado, os mercados. Então, lá predomina os comércios. E
nos outros bairros predominam mais as residências, que são as casas de morada, né? Por exemplo, no meu bairro predomina mais, que tem mais são as residências. E no seu bairro, o que tem aí mais perto de vocês? Tem mais casas que as pessoas moram ou tem mais lugares de comércio? Tem algum comércio aí perto da sua casa, aí no seu bairro? Os bairros podem ser chamados de residenciais, que tem casas para morar, comerciais, que tem bastante comércio, lojas, e de industriais, que tem fábricas e indústria. Então, nós temos aí 3 tipos de bairros: os residenciais, os comerciais e os industriais, certo? Nós passamos para a página 15. Lápis na mão. Então, nós temos aí 4 fotografias e nós vamos identificar se são bairros industriais, comerciais, de misto ou residencial. Então, nós vamos trabalhar esses 4 nomes aí nesta atividade. Então, nós temos aí o primeiro bairro, é um bairro Chácara Planalto, em Jundiaí, São Paulo. Então, o que predomina, o que mais tem aí nesse bairro? Tem mais indústria, tem mais comércio, ou é misto, tem um pouco de indústria, um pouco de comércio, ou tem mais casas? Então, vocês vão escrever aí. Então, lembrando, industrial, que tem mais indústria, comercial, que tem mais comércio, tem o residencial, que tem mais casa, e esses são os 3 tipos. Mas também temos os bairros misto, que é uma mistura das 2 coisas, certo? Na segunda imagem, nós temos um bairro do centro, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, esse bairro aí tem mais indústria, comércio ou residências? A terceira imagem é o bairro Mooca, em São Paulo, no estado de São Paulo. Aí nós podemos perceber que nós temos uma mistura aí nesse bairro, né? Então, nós podemos chamar esse bairro de bairro misto. E também temos o bairro como o bairro onde eu moro e predomina as residências, né? Temos aí o bairro São Dimas, em Piracicaba, São Paulo. Certo? Então, vocês vão responder aí nessas linhas o nome dos bairros. Lembrando que nós temos os 3, que é o residencial, comercial e industrial, mas também temos o misto, que é uma mistura dos 3, de um ou de outro, nesses tipos de bairros que nós encontramos aí. Se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar depois. Com a ajuda de um adulto, com a pessoa que esteja acompanhando vocês aí na atividade, vocês vão marcar a resposta correta sobre o bairro onde você estuda. Aqui o bairro onde está o nosso colégio. Predomina. O que mais tem aqui no nosso bairro? Residências. Está perguntando se há maior concentração de comércio, de serviços. Tem bastante comércio aqui no bairro onde fica o colégio? Tem lojas aqui? E as quadras são formadas por moradias, comércio, serviços e indústria. Nós sabemos que nós temos uma fábrica, né? Aqui para baixo. Mas a quadra, onde está a nossa escola? Nós temos lojas de roupa, temos loja de calçados, nós temos supermercados. Se sim, nós marcamos um X ali no quadro. Se não, nós não marcamos. Certo? Então, vocês podem aí pedir ajuda para quem está aí acompanhando vocês na atividade. No bairro onde estudo, há pequena circulação de pessoas e veículos ou grande circulação de pessoas e veículos? Vocês acham que aqui é um bairro mais tranquilo, que tem poucas pessoas, poucos veículos, ou é um bairro mais agitado, um bairro que tem grande circulação de pessoas e de veículos? Vocês vão responder aqui na letra B. E C, com base nas características que vocês assinalaram, né, que vocês fizeram um X,
é possível dizer o nosso bairro, aqui onde está o nosso colégio, é um bairro residencial, é um bairro comercial ou é um bairro industrial? Ou é um bairro de uso misto, né, que é uma mistura de alguns dos três? Vocês vão responder aí, tá bom? Uma opção só nessa C. E na 3, na última atividade de hoje, estamos lá, ó. Lugar onde muitas pessoas moram, estudam, trabalham e, portanto, convivem uma com as outras. Tudo isso nós chamamos de... Vocês vão responder aqui, tá? Então, esse lugar, esse conjunto de coisas do que nós estamos estudando é um... Vocês respondem aí nessa linha, certo? Nós viemos aqui para este quadro. Bairro com predomínio de casas e prédios de apartamentos, onde tem casas, como aqui na realidade de nossa Siqueira Campos, onde tem bastante casa, nós chamamos de bairro. Lembram lá se é bairro residencial, industrial ou comercial? Onde tem bastante casas, nós vamos responder aqui se é comercial, industrial ou um bairro comercial, industrial ou residencial. Aqui nós respondemos o que tem o predomínio de casas. Onde tem bastante concentração de lojas, escritórios, consultórios, mercados, restaurantes e outros comércios, como o nosso centro, o centro de Siqueira Campos. Ele é um bairro comercial, um bairro industrial ou um bairro industrial, comercial, residencial ou industrial. Vocês vão responder aqui. E o que é um bairro industrial? É um bairro que tem bastante o quê? Vocês vão responder nesse espaço aqui, certo? Então, agora, nós vamos lá no material de apoio de vocês. Eu não consigo colocar aqui na tela para vocês, mas é bem fácil de encontrar aí. Nós vamos lá no material de apoio, que é a página 1, assim, ó. Aqui é a página 1 e é essa imagem aqui, ó. Como vocês podem ver. Tá escrito assim, página 12, paisagens e sentidos. Vocês não precisam tirar para que não tenha perigo de perder. Vocês podem responder aí mesmo, daí quando nós formos corrigir, eu tiro, tá bom? Se você fizesse parte dessas duas paisagens, nós temos duas paisagens nessa página aí, nessa atividade. O que sentido vocês iriam perceber? Analise as paisagens A e B, em seguida complete os quadros. Então, na primeira imagem, nós temos aí uma cachoeira, né? Nós temos um arco-íris. Vocês fechem os olhos, imaginam que vocês estão nesse lugar. Depois, vocês, com os olhos abertos, o que vocês poderiam enxergar? Então, vocês vão responder lá. Poderia enxergar as árvores, poderia enxergar a água, o arco-íris. O que vocês poderiam ouvir? Que barulho vocês poderiam ouvir se vocês estivessem nesse lugar? Então, que barulho que essa paisagem pode trazer para vocês? Se vocês pudessem tocar alguma coisa dessa imagem, o que vocês iriam sentir? Então, provavelmente, né, a gente ia tocar na água. Então, vocês vão escrever lá. Poderia sentir o molhado da água. E o cheiro. Que cheiro será que vocês poderiam sentir aí neste lugar? Daí, na outra aqui, nós já temos a imagem de uma indústria, né? Nós temos bastante fumaça, né? Com certeza é um bairro industrial, né? Então, se você estivesse nesse lugar, o que você poderia ver? Então, aí nós temos a fumaça, as indústrias, algumas casas. O que você poderia ouvir? Que barulho você poderia ouvir se você estivesse nesse lugar? O que você poderia sentir se você pudesse tocar alguma coisa dessa imagem?
E que cheiro você sentiria, né? Seria um cheiro agradável ou não? Nós vamos responder. E depois, nós vamos aqui, ó, para a página 14 de Geografia na Prática. E nós temos aí uma planta, né? De um bairro do centro em Carolina, é o mesmo bairro lá da outra página que nós estávamos. E nós aí temos a legenda, então vocês que estão acompanhando aí comigo, nós temos o rio, que ele é formado por esse azul aí, né? A vegetação, que é composto por esse verde bem escuro, é tudo que é vegetação. Temos as construções, que é esse rosa. A igreja, que é esse vermelho escuro aí, é a igreja. Árvores da praça, então esse verde mais claro. E as ruas, que é o cinza. Então tudo isso representa a imagem. E complete o quadro com o nome dos elementos culturais. O que é feito pelo homem? Rio é feito pelo homem, a vegetação, a igreja. O que é feito pelo homem? Vocês vão responder aí no número 1, apenas o que é feito pelo homem. Depois vocês vão marcar lá no número 2, V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A representação de um lugar na visão vertical pode ser chamada de planta? Se eu estou olhando assim, como eu estou olhando a apostila? Eu estou olhando a apostila assim. Pode ser chamado de planta isso? Uma planta, uma representação de um lugar. O bairro, ele é composto somente por elementos culturais. Num bairro não tem nada da natureza, só tem coisas que o homem fez. Então vocês podem olhar aí no bairro de vocês, não tem nada de natureza aí no bairro de vocês? Verdadeiro ou falso? E a última, elementos naturais e culturais formam a paisagem do centro em Carolina, Maranhão. Então, aí nessa representação aí, nessa planta, temos elementos culturais e também temos elementos naturais. E na 3, vocês vão fazer um desenho, né? Aí tá falando para trocar ideias, mas vocês podem fazer aí como que nós vamos representar o bairro. Que outra maneira nós podemos representar o bairro? Então, nós podemos usar fotografias, nós podemos procurar, né, na internet, também nós achamos lá no Google Maps, né, o bairro. Então, essas são outras maneiras que nós podemos representar um bairro, certo? Se ficou alguma dúvida dessas atividades, né, porque nós temos aí 2 atividades no material de apoio, que são feitas como atividades avaliativas, né? Se ficou alguma dúvida o que é um bairro comercial, residencial, industrial, vocês podem estar tirando as dúvidas aí. E assim nós terminamos hoje a nossa aula de geografia, certinho? Tchau, tchau e até amanhã.